Paz do Senhor, meus irmãos. Juízes, capítulo 20. O sétimo livro da Bíblia, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, versículo 16. Entre todo esse povo haviam 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um fio de cabelo e não erravam. É só o 16 mesmo isso. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos. Eles eram da tribo de Benjamim, né? Canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um fio de cabelo e não erravam. Essa pedra poderia pesar até 400 gramas e atingir uma velocidade de 120 km por hora. A expressão fio de cabelo pode ser uma hipérbole. O que a Bíblia está relatando é que eles eram bons no que eles faziam. Amém? Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Obrigado, pastor Zilmar, irmã Inês. Casal aqui que nós admiramos e amamos bastante. Também o irmão Alexandre e o Jefferson, né, com suas esposas, obrigado pelo convite. E todos vocês, né, o cantor aí que é uma bênção de Deus. Quem dera ter uma voz parecida com a tua, mas é só o que tem é isso aí, né, eu, né. E todos os líderes, os adolescentes, nosso abraço a todos vocês. Amém? Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho aqui sobre canhotos em um mundo de destros. É o tema da mensagem. Canhotos em um mundo de destros. Tem canhotos aqui? Quantos? Levanta a mão se puder aí. Bem alto assim. Isso. Vê aqui em cima aqui. Canhotos. Hein? Isso. Então veja como não é a maioria. Já vê os destros que usam a mão direita aí, ó. Tá vendo só? Tem uma estatística aí já. E como é que faz? A gente aperta a mão do canhoto com a nossa esquerda ou com a direita? Então aí eles têm que se adaptar no caso. Então por isso que o tema é canhotos em um mundo de destros. Há um trocadilho aqui nesse texto porque esses homens eram benjamitas, da tribo de Benjamim. E Benjamim, ele é o segundo filho de Raquel. E é o último filho de Jacó. Ele é o mais novo. E Benjamim, quando ele vai nascer, a Raquel teve um problema no parto, dificuldades para parir. E no meio do sufoco, ela perde muito sangue. E enquanto ela perdia sangue, ela percebia que ela iria morrer. Aí há um versículo que diz que enquanto morria, ela disse às parteiras: coloque o nome do filho de Benoni, porque Benoni significa filho da minha dor. Benoni é filho da minha dor. E ela havia tido uma dor intensa e muita perda de sangue. E aí então ela se esvai e morre ao conceber. E aí vem o pai, que é Jacó, que havia trabalhado tantos anos por aquela mulher, viu toda aquela situação ali, tudo ensanguentado, mas o menino está vivo. E aí ele pergunta: o que foi que ela disse ao morrer? Aí as mulheres dizem: ela falou Benoni, filho da minha dor. Jacó segurou Benoni no colo e disse: não, eu não aceito Benoni. O nome dele será Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Então Benjamim significa filho da minha mão direita. Mas nessa tribo que é o filho da mão direita, há 700 homens canhotos dentro de uma tribo que o significado do nome do seu genitor lá no passado é filho da direita. Mas na tribo que é o filho da direita, tem 700 canhotos. Quando você lê sua Bíblia em Juízes 3, você vai encontrar um homem famoso chamado Eude. Ele também é da tribo de Benjamim, também canhoto.
na tribo, que o significado é a minha mão direita. Para os canhotos aí, feliz 13 de agosto, atrasado, mas 13 de agosto é o dia do canhoto. Então, parabéns pelo seu dia. Esse dia foi criado para combater o preconceito para com os canhotos. E aí a gente vai para o significado. O significado hebraico de canhoto significa incapacitado da mão direita. Por isso que acredita-se que Eude, ele usava a mão esquerda porque a direita não funcionava bem. Então a palavra canhoto significa filho da mão, incapacitado da mão direita. Essa é a significação de canhoto. 10% da população mundial são canhotos. Há pelo menos 700 milhões de canhotos no mundo. Casais canhotos, tem aqui os dois canhotos? Levanta a mão, por favor. Os dois casados. Não tem? 46% de chance, tem lá? Olha, são os dois? Logo vocês, hein, meninos? Antoninho. 46% de ter um filho canhoto. A chance. Pode não ter, mas há uma chance. A mão direita, ela é usada positivamente na Bíblia por 100 vezes. Por isso que Jesus assentou-se à direita. A palavra direita é destra. É uma palavra usada em destreza, com um significado de habilidade, de capacidade, como se o destro fosse melhor. Então, em muitas culturas se pensava que o destro era melhor. Na cultura época bíblica também se pensava. Há 25 menções de mão canhota na Bíblia. E na maioria das vezes, a mão esquerda tem um sentido negativo na própria historicidade bíblica. Principalmente período medieval, século XII, quem usava a mão esquerda era acusado de bruxaria e era assassinado em praça pública, queimado em fogueiras. Simplesmente porque usava predominantemente a mão esquerda. Uma característica dos canhotos: se irritam com mais facilidade. Então você que é destro, não irrite um canhoto, porque o golpe vem da mão que você não espera, vai levar um gancho de canhota. É claro que a gente não pode usar agressão física, porque a gente é crente, né? E serve a Deus, mas é uma característica dos canhotos que eles se irritam com facilidade. Todos nós nos irritamos, mas o canhoto um pouco mais. Um canhoto no mundo dos destros, ele vai ter que se adaptar ou comprar alguma coisa própria para ele. Por exemplo, a tesoura. A tesoura é ruim de usar com a mão esquerda, ela tem que ser para um canhoto. Na sala de aula, lembra daquelas carteiras escolares que tem aquela mesinha? Aí, você que é destro, você já se sentou numa cadeira para canhotos? Você viu como é ruim? Agora imagina você forçar o canhoto a se assentar em uma cadeira cuja mesinha é para alguém que seja destro, e o canhoto tem que se adaptar. É uma situação difícil. Então, o canhoto, no mundo dos destros, tem essas dificuldades. Caderno com arame, aquele caderno com arame, nós que somos destros, conseguimos escrever tranquilamente. Quem é canhoto, tem dificuldade porque o arame fica sovando no punho. Mas tranquilize-se, já existe um mercado vendendo pela internet tesoura, caderno, abridor de latas para quem é canhoto. Glória a Deus. Está resolvendo-se o problema, não é? Na Europa 2 lojas, nos Estados Unidos tem uma, e no Brasil abriu uma loja também com itens apenas para canhotos. Para dirigir o carro, a mesma coisa. O canhoto deve se adaptar, infelizmente, não é? A não ser que ele esteja na Inglaterra, que lá a mão é o contrário, por isso que a gente chama de mão inglesa. Quem dirige vai pelo lado esquerdo, e isso já veio da época medieval, na época dos gladiadores, que eles lutavam, né, com cavalos e precisavam deixar a mão direita livre para usar a arma, então o cavalo corria sempre pela esquerda. E aí, quando vieram os automóveis, a Inglaterra continuou usando essa mão como a sua preferência. Tempo dos canhotos espirituais, eu coloquei aqui, né, o tempo dos canhotos espirituais, ou seja, sem habilidade própria, sem capacidade própria, diferente da maioria, sim, não igual, porque nós somos de fato diferentes. Então, o que eu quero falar isso é que canhotos espirituais, chega o tempo que eles começam a entender que o diferente não deve ser excluído, mas no reino de Deus há espaço para todos. Você tem aí a sua canhotice espiritual.
a sua parte que fica diferente e às vezes você tenta se ocultar. Mas, pela palavra de Deus, a gente vem para o meio e Deus se manifesta em nós também, fazendo essa diferença desaparecer. O rei Jorge VI da Inglaterra, ele foi obrigado a usar a mão direita. Em períodos que se passaram, graças a Deus já acabou, as professoras eram proibidas de alfabetizar com a mão esquerda. Quando via o aluno pegar o lápis com a mão direita, dava um tapa na mão, usa a mão direita, tem que escrever direito, por isso que é direito, né? Então, ao tempo, a pedagogia foi entendendo que isso vem da criança, e a criança que deve escolher. Você coloca o garfo diante do seu filho, se ele preferir a canhota, deixa ele se alimentar com a canhota. Se ele preferir a direita, deixa ele para a direita. O problema é que a gente quer forçar. Resultado, o rei da Inglaterra desenvolveu gagueira, porque ele não conseguia ser canhoto, porque era proibido, mesmo ele na família real. A família real não permitia que ele usasse a mão esquerda, e ele desenvolveu gagueira. Às vezes a gente fica criando destino para os nossos filhos, e forçando eles a serem iguais a nós. Eles têm que imitar o nosso caráter. Iguais, eles nunca vão ser. Tem pai que não conseguiu cursar medicina. O filho quer engenharia, mas ele força. Não, você tem que ser, porque afinal, a nossa família todos são advogados. Você precisa ser advogado. E aí força-se, né, esse adolescente, esse jovem, a ser uma coisa que ele não está preparado. A rainha da Inglaterra, aquela que não morre mais, é canhota também. O filho dela, Charles, o príncipe, é canhoto também. E o filho dele, William, é canhoto também. É uma coisa que vem de família, assim, né? Não é uma escolha, vem de família. Mas o que a gente percebe é a forma de lidar com isso. Então nós temos uma fraqueza, nós temos uma dificuldade, nós temos uma necessidade. Ela pode se agigantar, ela pode diminuir, dependendo de como a gente age e reage frente a isso. Temos dificuldades. Você tem vergonha da altura, tem vergonha do seu peso, tem vergonha da sua cor, tem vergonha da sua casa, tem vergonha do carro do pai e da mãe, tem vergonha do tênis que não é de marca, tem vergonha do celular, esconde ele, tem vergonha de um defeito físico, da falta de um dedo, ou porque as unhas são tortas, ou por causa dos dedos dos pés, tem vergonha do cabelo, tem vergonha do queixo, tem vergonha da orelha, tem vergonha do nariz, tem vergonha dos dentes. Adolescentes têm vergonha dos dentes, vergonha de uma coisa ou de outra. Você precisa superar os seus medos e enfrentá-los com inteligência. Nada, eu repito, nada deve atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Tem uma dificuldade? Tem. Traz ela para a palavra, traz ela para o reino de Deus, porque aqui no meio, Deus dá um jeito de usar isso para benefício da sua obra, e muita gente ser edificada. Pastor Silas pregou esses dias uma mensagem muito interessante sobre o homem na sinagoga com a mão mirrada. Não poderia entrar defeituoso na sinagoga. Ele entrava, se escondia e escondia a mão, para ninguém ver. Mas um dia Jesus chegou na sinagoga, olhou para o homem, e o homem deve ter pensado, é agora. E Jesus diz, você. Quando alguém vira para a gente e diz assim, ei, você. Você aqui, A pessoa já pensa, meu Deus, eu o quê? Você mesmo, vem para o meio. Ele vem para o meio. E ele pensando, o que ele vai me arrumar? E chegando no meio, Jesus diz, estende a mão. Não. Vim para o meio, até eu venho. Estender a mão, esse povo aqui vai me matar. Estende a mão. Estende a mão. A mão ressequida. Ele foi tirando devagarzinho. Pronto. Essa é a minha mão. Sou eu mesmo. Jesus disse, ser curado. O homem olhou a mão, ficou igual a outra. Agora sim. Enquanto ele não se expôs, a mão ficava ressequida. Enquanto você não admite que tem uma fraqueza, ela continua te assombrando. Enquanto você se isola na sua vida, no seu pensamento consigo mesmo, aquilo não prospera. Eu me lembro de uma menina que ela tinha um sinal de nascença aqui no meio da testa, aqui, E ela trauma, porque ninguém mais tinha, só ela, aquele sinal no meio da testa. Um dia ela reclamando com a mãe disse assim, minha filha, presta atenção, todo mundo
é diferente, só você tem essa manchinha, olha que legal, eles podem até fazer com canetinha, mas não vai ficar igual, você tem de nascença, você é única, você tem isso que você chama de defeito, amém, está ali, mas você é único, supere isso, e levante-se para dizer para alguém que também tem o mesmo problema, eu tinha isso, eu era desse jeito, eu pensava assim, mas Deus curou meu coração, e hoje estou aqui em pé dizendo para você, vença seus medos, vença seus traumas, vença seu pânico, vença o seu diferente, superando as desvantagens, família, nível financeiro, incapacidade, meu Deus, como eu tinha vergonha. Quantos de nós, adolescentes, cresceram com a avó, e às vezes a gente tem vergonha da avó, porque a avó, ela às vezes não fala a nossa linguagem, porque a avó manda a gente se vestir de uma forma diferente dos outros adolescentes, porque a avó, e isso e aquilo, e eu tinha vergonha um pouco da minha avó, né? E aí eu dizia assim, pode me deixar aqui, vó, a avó vai indo, que depois eu vou. Mas com o tempo a gente cresce, e os filhos eles ficam com vergonha dos pais na adolescência, mas você supera isso, você tem algum problema relacionado à sua família, supere isso, o canhoto no mundo dos destros, ele pode ter uma vida e deve terá normal, desde que ele entenda que ele não é menor, ele só é diferente, a sua história não é pior do que a de todo mundo, ela só não é igual, a tua história é diferente da minha, mas a minha história Deus escreveu de restauração, e a tua história Deus vai escrever também com restauração, porque ela não é menor nem maior, ela é diferente, mas o Deus igual é o meu, é o teu Deus, que essa noite vai restaurar seu lar na sua família. Traumas e problemas relacionados à vida que você tem, que você não consegue vencer, tente ficar bom. Você só teve um dia ruim. Imagine, 700 homens, canhotos, que eles disseram assim, ó, separa esses aí, porque esses não servem para nada. Separe os 700 canhotos, porque eles nunca vão ser guerreiros, eles nunca vão lutar. Mas um olhou para o outro e disse assim, ó, dá para a gente tentar pelo menos? Aí o outro disse assim, ó, vamos tentar? Vamos lá, coloca um alvo lá, vamos ver, porque lutar é vital. Eles só poderiam viver se eles soubessem lutar e usar alguma arma. Tentaram a lança, não deu certo, precisava de um escudo. Tentaram flecha, não deu certo. Mas eles pensaram, mas se a gente usar uma funda? Ah, então vamos tentar. Coloca lá, né? A funda era diferente da nossa. Pegava-se aqui um pedaço de couro comprido, colocava a pedra no meio, colocava aqui a pedra e girava em cima da cabeça. E depois de uma velocidade soltava-se uma ponta. E aí a pedra era arremessada, bem diferente da nossa. Difícil. Eles tentavam, não deu. Eles tentavam de novo, não deu. Tentaram de novo, não deu. Mas alguém juntava a pedra e dizia, de novo. Juntava a pedra e dizia, de novo. Você erra, tem alguém que ajunta a pedra e diz, de novo, tenta de novo. Você pensou agora, acabou para mim. Alguém ajunta a pedra e diz, de novo. Você pensa que é o último congresso, alguém ajuntou a pedra aqui essa noite e disse assim, de novo, mira, você acerta. Mira que você vai conseguir, você pode conseguir desde que você insista, supere. Ah, mas eu não tenho um dia bom. Todos nós temos um dia ruim, mas amanhã não vai ser igual. Todos nós tivemos um dia muito difícil, mas a semana não vai ser igual. Eu espero que amanhã seja melhor. Eu espero que essa semana você vença. Eu espero que a porta se abra. É diferente. Eu sempre pensava que motivação é assim, vá em frente, você consegue, palavras motivacionais, acredite no seu potencial, acredite em você, eu sempre pensava assim, mas eu descobri uma outra palavra que é muito motivacional, é a palavra assim, eu duvido você acertar, eu duvido, aí a pessoa diz assim, o quê? Você está duvidando de mim? Você está pensando que eu não consigo? Pois agora eu vou provar que eu consigo. Isso aconteceu comigo, porque eu cresci ouvindo que eu ia ser um imprestável, mas aquilo dentro de mim dizia, eu vou mudar. Eu incomodava, eu dava trabalho.
caiu um endemoniado na igreja de Areias, eu fui lá e apaguei a luz. Terrível. O meu avô foi recepcionista da igreja de Areias por quase 30 anos. E eu incomodava, não ficava nem dentro nem fora da igreja. Eles me levantavam pelas orelhas, segurava no banco. Hoje não pode, né? Parece que quando a gente era criança não tinha conselho tutelar, a gente apanhava e ficava quieto. Apanhava do professor, chegava em casa, apanhava de novo. Quando chegou a nossa hora de bater, está proibido agora o conselho tutelar. E passaram-se os tempos, eu fui dar aula na igreja onde eu incomodava os recepcionistas. E quem era meu aluno? Um recepcionista que era da minha época. Ele assim, Léo, eu não acredito que tu está dando aula para mim. Eu disse, irmão, nem eu não acredito. Mas eu peguei tudo o que falaram, que eu não ia conseguir. Parecia que eu estava dizendo, eu duvido você ser uma coisa que preste. Eu disse, vocês vão ver como eu vou prestar para alguma coisa. Ninguém parava para ouvir o que eu tinha para dizer, mas eu dizia assim, um dia eu vou prestar. Mas eu fui na fonte, eu cheguei diante de Deus, às 5 da manhã, no meio do mato, orando, e disse assim, Deus, faz de mim uma coisa que preste. Eu quero prestar. Tu não presta para nada, eu duvido você prestar para alguma coisa. Pois agora eu vou prestar, você vai ver como eu presto. Tem gente aqui que pensa assim, mas eu sou imprestável. Você presta sim, e vai prestar muito ainda para essa igreja e para essa geração, porque você está no lugar certo, onde Deus está dizendo, vamos em frente. De novo, junta a pedra, de novo. Ah, mas eu duvido. Não, vai dar certo sim. Precisa aqui, tem um pedestal aqui que tem um microfone, eu preciso de um menino aqui para me ajudar. Um menino aí. Onde é que eu coloco? Quero só esse pedestal aqui. Aí. Cuidado aí. Chega mais perto aí. Irmãos, eu tive um problema no joelho e eu estou fazendo fisioterapia. Eu estou melhor. Eu não conseguia nem sentar como o pastor Zimar está agora aqui, ó, com um pé por cima do outro. Eu não conseguia, de tanta dor no joelho. Segura aí para mim. Isso. Aí tu faz o seguinte agora. Vai ficar num pé só, vai ficar assim. Isso. Aí tem um tratamento, eu achei legal. Tratamento do joelho. Um pé só, segurando. Ó. O fisioterapeuta faz assim, e ele fica assim. E eu fico tentando, eu fico tentando me equilibrar. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fortalecendo, vê como teu joelho está tremendo. Ele está fortalecendo esse joelho para suportar lateralmente, ativando a musculatura para ficar mais estável o corpo, entendeu? É isso que ele está fazendo. Aí eu entendi, quando ele estava fazendo isso, eu me lembrei, meu Deus, é tanta coisa que fica me empurrando na vida, mas enquanto isso a minha musculatura está se fortalecendo. Aquilo que não me matou até agora me fortaleceu. A história da minha família que não me matou me fez chegar até aqui. E eu estou aqui para dizer, Deus é poderoso. Canhotos em um mundo de destro, não tinha nada para funcionar, mas funciona pelo poder de Deus. Obrigado, querido. Pode levar o pedestal junto lá, deixa lá para o tio, tá? Deus abençoe. Aí a gente vai aprendendo, né? Acho legal aqui. Quanto é que pesa? Eu aprendi isso aqui. Quanto pesa esse copo aqui? Para você? 13? Mas com água? 300 gramas é o peso. Com água, cheio de água. Para você? Para você? Tá, então fique em pé, por favor. Vamos considerar que esse copo está cheio. Quanto que ele pesa? Cheio de água é 200 gramas. 200 gramas. Se você segurar esse copo por 1 hora. Por 1 hora, daí vai aumentando o peso. E se você ficar 12 horas segurando o copo do jeito que você está? Eu acho que vai, sei lá, vai aumentar mais ainda. Exatamente isso. A questão em si não é o quanto que o copo pesa, mas é o quanto que ele pesa para mim durante o tempo que eu seguro. Porque se eu segurar o copo aqui, depende do tempo que eu seguro. Se eu permitir que coisas ruins se repitam, tipo, não é ruim segurar um copo. Quando eu comecei a pregar, como eu sou destro, eu usava o microfone nessa mão. E quem disse que eu trocava de mão? Não trocava. Ficava nessa mão.
Quando eu entregava o púlpito, que eu fazia isso aqui, esse braço estava todo dolorido de tanto segurar o microfone. Mas talvez você não percebeu, mas eu já fiz várias vezes isso aqui, ó. Várias vezes. Então assim, não é que é pesado o copo, mas o tempo que você segura ele faz toda a diferença. Quer dizer, pode acontecer de ter uma dor, você não pode deixar que ela se repita. Você pode sofrer um abuso, você não pode deixar ele repetir. Porque senão você não aguenta. Você não aguenta. Você diz, eu aguento. Aguenta? Pega um saco de cimento, coloca no ombro, aguenta. Fica 1 hora com ele nas costas. Não aguenta. Tem peso que não é seu, mas você carrega. Tem coisa que está repetindo na sua vida, e você volta sempre para esse pecado, que essa noite deve ser a última noite que você volta para isso. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. O meu pai morava na rua Pernambuco. A minha mãe morava na rua Pernambuco. A minha mãe se separou do meu pai e arrumou um outro homem e passou a morar 2 casas depois da casa da minha avó. O meu pai arrumou outra mulher e passou a morar na frente da casa da minha mãe, da minha avó. E eu me criei parte com a minha avó. E o meu pai morava bem na frente da casa da minha mãe. E eu passei praticamente a minha vida inteira vendo meu pai sem receber um abraço dele. Uma vida inteira. Eu ia na casa do meu pai, ele não me chamava para dar um abraço. Eu entrava na casa dele para brincar com os enteados dele, ele não me chamava para dar um abraço. Mas ele é meu pai, sou registrado no nome dele. Foi um cansaço para mim. E eu não entendia como que é meu pai se ele não me chama para abraçar. E passaram-se anos e anos, 16 anos. Quando eu me casei, o meu pai separou da minha madrasta, a minha mãe separou do meu padrasto, e os dois voltaram a viver juntos, no ano de 98, quando eu casei com a Kátia. Para eu não cansar, eu tive que perdoar. Se você perdoar, você não cansa tanto, porque se você não perdoar, você vai carregando uma bagagem muito pesada. Vai chegar o dia que você vai chegar aqui e vai dizer assim, eu não suporto mais. Eu não suporto mais. E eu estava assim. Mas quando esse peso veio sobre mim, eu pensei assim, eu quero me livrar disso. E a melhor maneira foi perdoando. E quando eu perdoei, eu conseguia viver melhor. E eu conseguia ficar mais livre. Eu chegava no púlpito mais leve, mais animado. Glória a Deus! Como que Deus restaura a nossa vida. E eu sentindo falta de pai, aquela coisa, né? Precisava ter aquela figura paterna. Naquele tempo que eu perdi, um dia a irmã Miralva levou um menino na minha casa e deixou ele lá para ficar 15 dias. Quando eu cheguei, tinha um menino na garagem brincando. Eu disse, meu Deus, essa criança, de onde é que apareceu isso? Liguei para o pastor Silas. O pastor Silas disse, não, fica aí, não tem onde deixar ele agora, vai ficar aí, fica 1 semana ou 2. Aí eu disse, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Vai da cadeia. Vamos procurar o fórum para saber o que aconteceu. Procuramos o fórum, o oficial de justiça disse, não, deixa ele lá por enquanto. Passaram-se 4 meses, o oficial de justiça na minha porta. Intimação, audiência tal, lá no fórum de Itapema. Fui para perder meu filho. Sofrimento, angústia terrível. Mas chegando lá, naquela audiência que o pastor Silas também estava, outras pessoas estavam, a juíza virou para mim e para a Kátia e disse assim, vocês querem esse menino? Eu disse para ela assim, vai ser um presente de Natal, era dia 23 de dezembro. Ela disse assim, então ele é de vocês. Eu percebi que quando eu me tornava pai, eu me restabelecia por dentro e eu era curado. Na falta que eu tive de pai, eu me tornando meu coração foi preenchido. Às vezes você não teve um pai, ou teve alguém que batia sempre na tecla, você é canhoto. Você é canhoto, você tem isso, você é aquilo outro, mas aí você vem para o culto, você vem para um congresso como esse, aí você tem um pai que não te chama de Benoni, filho da dor, mas te chama de Benjamim, filho da minha mão direita. Você tem um pai que está dizendo, eu te entendo. Você tem um pai que diz, eu te perdoo. Você tem um pai que diz, eu te abençoo. Você tem um pai que diz assim, hoje eu vou marcar a tua vida. Você tem um pai extraordinário, e esse pai é o Senhor Deus.
Ele está aqui para devolver a sua paternidade que você perdeu, para preencher esse coração. E Ele está dizendo: eu duvido você dar conta. Aí você se levanta hoje e diz assim: mas eu vou tentar, eu vou mirar e eu vou acertar nesse fio de cabelo. Essa é a noite que você entende que Deus está falando contigo. Glória a Deus. Até tem uma Ana Beatriz que ela escreveu um livro extraordinário chamado Psicopata Mora ao Lado. Ela é uma das psiquiatras mais famosas do Brasil. E ela disse uma coisa, que o problema da nossa geração hoje não é o problema da depressão em si. Mas ela diz que o problema da geração hoje é um problema chamado comparação. Comparação. Eu em relação a você. Aí quando ela disse isso, eu me lembrei de Mateus 20. Havia um homem que tinha uma vinha, pastor Silas. E ele precisava de trabalhadores. Ele saiu 6 da manhã, achou uma meia dúzia sem fazer nada e disse: vocês querem trabalhar? Queremos. Quanto que você paga? Eu dou uma moeda de prata, 1 denário por dia. Fechado. Não conformado, saiu às 9 da manhã, encontrou mais um grupinho de adolescentes lá sem fazer nada. Vamos colher uva? Vamos embora. 9 da manhã, a mesma lavoura. Meio-dia ele saiu e disse: vocês querem trabalhar? Queremos. Lá tem serviço, vão trabalhar. E naquele momento eles foram meio-dia. Às 3 da tarde ele encontrou mais um grupo e disse: querem trabalhar? Queremos. Então vão colher uvas. Foram juntos colher uva. Quando faltava 1 hora para terminar o dia, às 5 da tarde, faltando 1 hora para encerrar o dia, ele contratou mais um grupo. Querem trabalhar? Queremos. Então vão para a minha vinha. E eles trabalharam 1 hora só. Os outros começaram às 6 da manhã. E aí, quando chegou a hora de pagar, aquele homem disse para o capataz: começa a fazer o pagamento primeiro para quem começou às 5 da tarde. Quando ele chegou e disse para os que começaram às 5, que nem suaram. 1 hora de trabalho. Que ele pagou 1 denário. Quem estava na ponta da fila gritou: calma aí. Que é isso? Cheguei aqui 6 horas da manhã, trabalhei o dia todo, sol quente, e vai pagar 1 denário para ele? Igual para mim? Aí o dono daquela seara, daquela plantação de vinha diz assim: quanto que eu acertei para te pagar? 1 denário. Recebeste o que é teu? Recebi. Então vaza. Eu acertei contigo e te paguei. Se eu quiser pagar o mesmo para quem trabalhou 1 hora, eu pago. É problema meu. Sabe qual é o problema ali? O da comparação. Olha só, eu estou 20 anos na fé, mas tem um adolescente que começou agora. Mas só que eu tenho uma experiência. Claro que tem, mas Deus não está aí olhando para o seu tempo de fé para te usar. Deus usa do jeito que Ele quer, na hora que Ele vem entender. E a comparação tem frustrado muita gente, porque as redes sociais estão aí. E a comparação tem frustrado porque você põe uma foto esperando que alguém elogie e alguém critica. Você põe uma foto esperando 1000 curtidas e tem 10. Aí você vai para a rede social de alguém, a mesma foto parecida tem 500 visualizações ou muito mais like. Aí você começa a olhar e diz assim: meu Deus, eu estou fraco mesmo. Olha como eu tenho poucos seguidores. Olha como eu estou ruim. Eu não tenho amigos, ninguém me ama. Aí gera uma sensação de frustração. Eu decidi não me deixar levar por comparação nenhuma. Eu não fico me comparando com o ministério de ninguém. Eu não fico comparando meu casamento com o casamento de ninguém. Não comparo meu carro com o carro de ninguém. Eu não comparo a minha vida com a vida de ninguém. Eu não comparo meus filhos com os filhos de ninguém. Eu quero que Deus me dê o que Ele quer que eu tenha. Mas eu quero agradecer a Deus essa noite por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já me deu e por tudo que Ele ainda vai dar. Porque a comparação nos leva a chegar diante de Deus e dizer assim: ó, Deus, o Senhor é injusto. Porque aqui, olha, eu trabalhei o dia todo e o Senhor pagou a mesma coisa para o fulano. Era para eu aparecer nesse congresso, era para eu fazer coreografia, era para eu estar cantando. Meu irmão, tudo tem tempo, hora e lugar e propósito. Deixa Deus abrir a porta e não entre pela janela. E descanse o seu coração, sem briga, sem ficar decepcionado. Meu Deus. A comparação tem matado muitos adolescentes, porque começam a se medir com outras pessoas. Não se compare, não se compare. Uma coisa que eu acho muito interessante é não ser insubstituível, porque se os irmãos olharem 1 Crônicas 12, 1 e 2, vão aparecer ali benjamitas também, que usavam a mão direita e a esquerda.
Lá no capítulo 3 de Juízes tem Eude, que era canhoto e impossibilitado da mão direita. Ali no capítulo 20, versículo 16, tem 700 homens canhotos. Mas em 1 Crônicas 12 tem mais homens que são guerreiros e são bidestros. Ou seja, sempre vai ter alguém melhor. Sempre vai ter alguém melhor. Ah, mas eu uso a canhota e acerto muito bem. Amém, parabéns. Tem aqui alguém que usa as duas mãos. Tem alguém melhor. E nunca pense que você é o melhor ou insubstituível. Por isso que eu digo, líder forma líder. Para não fazer falta quando entregar. Ah, eu entreguei o grupo, se acabou. Porque o outro líder acabou porque não trabalhou direito. Porque se a gente trabalha para a geração que vem, para que ela permaneça forte e fiel. Nós damos esse suporte para que essa geração, ela seja forte e ela seja uma geração cheia do poder de Deus. Não seja insubstituível. Diz a história que um galo, todo dia subia em cima de um palanque da cerca e... todo dia... um dia ele envelheceu. Não conseguiu subir no palanque. E o sol nasceu. Quando o sol nasceu, ele disse assim: nasceu sozinho? Era eu que fazia ele nascer todo dia cantando. Como é que pode? Era eu que fazia isso. Hoje eu não pude fazer e o sol nasceu. Deu uma sensação de quê? De derrota. O sol não precisa de mim. Eu pensava que o sol precisava de mim para poder nascer. A sensação de derrota, de frustração. Mas por outro lado ele disse: puxa vida, que alívio. Se amanhã eu não conseguir subir nesse palanque, o sol vai nascer. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes você está aí numa responsabilidade, numa angústia. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E se eu não for, não acontece nada. E se eu não cantar, parece que nada acontece. Quando você descobrir que a obra é de Deus e que Deus tem os seus para levantar na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, descansa o teu coração. Se eu não estivesse pregando aqui, estaria outra pessoa aqui pregando até melhor do que eu. Eu quero liberar para você essa palavra. Não seja insubstituível, para que você não se sobrecarregue, mas descansa naquilo que Deus já planejou para a tua vida e seja quem você realmente é. Uma coisa difícil na vida do canhoto às vezes é aceitar quem realmente é. Eu aceitar quem eu realmente sou. Eu sou canhoto, consideravelmente, como eu falei, canhoto e um mundo de destro. Há milhões e milhões e 90% das pessoas do mundo são destras, mas 10% são canhotas. Vamos considerar que você é o canhoto. Você vai superar todos os desafios da sua vida por ser canhoto. Você vai entender que não é inferior ao destro. Você vai perceber que é possível você fazer as mesmas atividades. Você vai entendendo na caminhada que o mundo predominantemente é destro, mas você é canhoto, mas também faz a diferença. Mire o quanto puder e acerte quantas vezes for necessário, porque não há distinção. Deus chama quem Ele quer e a gente descansa em Deus, porque a minha incapacidade deve mostrar para mim quem realmente eu sou. Por isso que a gente chega diante de Deus sem máscara. Sem máscara alguma. Eu me lembro de uma oração que eu fiz, eu estou encerrando já. Eu conheci a Kátia, eu morava de favor, nos fundos da casa da minha irmã, numa meia água, que era uma facção, uma fábrica de roupas. E eu trabalhava à noite, e eu entrava por debaixo das mesas de costura e dormia lá num cantinho que ela tinha me arrumado. Eu dormia ali. Eu conheci a Kátia e nessa situação propus casamento para ela com 17 anos. Eu tinha 17 e eu falei: quero casar com você, viu? Casa comigo? Coisa que os adolescentes não deviam escutar isso aqui agora, né? Você faz assim, desculpa. Você não é doido fazer isso, é eu porque sou doido. E eu ficava ali, naquela condição, sem ter nenhuma coisa que pudesse mudar a minha vida. Mas eu fiz uma oração. Eu disse assim: Deus, eu estou longe dos meus pais,
eu estou sozinho aqui nesse quarto. Deus, me dá uma família. Me dá uma família, eu quero uma casa para eu poder entrar, ter a minha geladeira, abrir e dizer, glória a Deus, a geladeira é minha. Me dá, Deus. Porque eu não tenho condições nenhuma de viver assim, eu não quero viver assim. E Deus ouviu aquela oração. E Deus me deu um lar. Deus me deu uma família. E quando os filhos não vieram, Deus deu por adoção. E um versículo maravilhoso é aquele: Deus faz que o solitário viva em família e a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus faz que o solitário viva em família. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado da sua família. Tudo o que aconteceu de ruim, lembra da perna aqui? Toda a dor de segurar um copo, a dor de ficar nessa posição, a dor de dente, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nas costas. Ninguém vive sem dor. Um dia já doeu, algum dia vai doer, alguma coisa sempre dói. Pastor Silas falou que com a idade a gente vai começar com dor, é comum, não dá para evitar que dói, não dá, sempre dói. O que a gente tem que fazer? Use a dor a seu favor, porque a dor é sinal de que alguma coisa não está bem. Então eu preciso investigar. A dor, ela pode também me ensinar muitas coisas. Por exemplo, eu posso sentir a dor e controlá-la, ao ponto de que essa dor faça com que o alívio aconteça. Do contrário, vou continuar sofrendo. A dor fez você ser quem você é, sem máscara, não sendo outra coisa. Por isso que essa noite a gente chega diante de Deus, dizer: Senhor, eu sou canhoto, mas eu estou em um mundo de destros. Eu chego diante de Deus e digo: Deus, isso sou eu, um menino que não tinha casa, que não tinha família, não tinha sonhos nenhuma para realizar, não tinha apoio, mas o Senhor me apoiou. Salmo 27:10: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor me recolherá. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele me escondeu no seu pavilhão no dia da adversidade, encontramos segurança. O Senhor nos recolherá. Você pode não ter muito apoio na sua casa, mas você tem apoio aqui, dessa igreja, dessa liderança e desse Deus que está olhando para você essa noite e acreditando que você vai acertar. Mire de novo, levante-se de novo e tente de novo. Mire melhor, tente melhor. E a sua dor? Ah, minha dor. Ai, que dor. Ah, está doendo, eu sei. Mas ela vai fazer você entender que é preciso ter dor para crescer. Adolescente dói porque cresce. Por isso que você tem dores nos músculos, dores nos ossos, porque você está crescendo. Por isso que a gente sofre, porque a gente está crescendo. Vamos orar então, vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração. Convido você que deseja, vem à frente, nós vamos orar aqui rapidamente. A hora se foi, mas nós queremos orar junto com você, para você tentar de novo, e de novo. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim: na próxima você acerta. Ah, mas eu sou canhoto. Você consegue. Ah, mas eu não consigo. Eu duvido você vir aqui na frente. Eu duvido que você tenha essa coragem. E nós vamos orar aqui juntos. E quando você vem aqui na frente, você está dizendo assim, ó: eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar de novo. Você se sente só, sem apoio, tente de novo. Se você tentar de novo, a história vai ser diferente. Mas eu já errei. Ei, eu também já errei, muitas vezes. Mas eu quero te perguntar, você quer tentar de novo? Quer mirar novamente? Essa noite a única coisa que eu faço aqui, ó, é ajuntar a pedra e dizer assim, ó: pega essa pedra, mira de novo, até você acertar. O que é a expressão fio de cabelo e não errar? Perícia. Perícia. Através do que? Treino. Você treina. Você ignora a sua fraqueza, a sua debilidade e treina.
O mundo é dos destros, mas o canhoto acerta também. O mundo parece ser dos belos, mas eu que não tenho muita beleza também consigo fazer alguma coisa. O mundo parece que é dos mais espertos, mais inteligentes, mas a Bíblia diz que nem sempre a vitória é dos mais rápidos. Às vezes participar é a melhor coisa. Pessoas que venceram, você não lembra que venceram, mas pessoas que deixaram a vitória para voltar e segurar na mão de alguém que estava manquejando, desmaiando, colocar no ombro e dizer: eu posso, você também pode, você também vai. Essa pessoa fez mais história do que aquela que não ligou para ninguém, mas estava ali apenas para atravessar a linha de chegada. Não compensa você chegar em algum lugar sozinho, vale a pena você chegar com alguém. Para isso você tem que chamar as pessoas para estar juntos e dizer assim: a minha vitória é a tua vitória, a bênção de Deus para a minha vida é a bênção de Deus para a sua vida. Você vencer, eu venço junto. Você acertar, nós todos vencemos e somos abençoados. Adolescentes, se vocês permanecerem, isso vai ser um alívio para todos nós, porque nós vencemos junto com vocês. Baixe sua fronte. Deus, incapacitados, mas uma coisa é verdade: nós somos quem nós somos. Nós não queremos mudar de braço, não queremos reclamar com a natureza, não queremos ser forçados a usar a mão direita, mas na nossa incapacidade, na nossa fragilidade, nos ajude a acertar, ajude-nos a acertar. Nós já erramos muitas vezes, tivemos problemas difíceis muitas vezes, mas Pai, nos ajude. A falta de um Pai deve ser preenchida com a Tua presença essa noite, Deus. Vem aqui, Pai, porque eu sei que nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Que possamos ter essa intensidade para chegar diante de Ti, e que nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Deus, eu sei que tudo podes, tudo podes. Deus maravilhoso, tudo podes. E eu peço agora a Tua mão sobre a vida de cada um desses adolescentes aqui. Senhor, essa geração não pode ficar do jeito que o mundo quer. Nós não devemos aceitar esse molde do mundo dos destros que querem fazer a gente ser outra coisa, mas que a nossa natureza seja a Tua natureza derramada em nós. Perdoa nossas falhas, o tempo que a gente quis imitar o mundo, ser igual, parecido. Deus, faz-nos descansar em Ti, e que nós possamos ser o que Tu queres que nós sejamos. Ó Deus, em nome de Jesus, venha socorrer, Pai, a nossa vida que às vezes está tão tumultuada, a vida interior tão fragilizada, tão difícil. Pai, em nome de Jesus, eu entrego tudo em Tuas mãos e Te agradeço. Se alguém vai ter um louvor aí, pode cantar. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo, Pai. Amém. Os adolescentes, aguardem aqui um pouquinho.